Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que não quer mais ir pra Holanda porque descobriu que ela faz parte dos Países Baixos. Que abertura mais infame. Foi o que deu. Eu sou o Gustavo e estou aqui com o Felipe, que desde as Filipinas não é meu amigo. Como assim? Depois eu explico. Vai lá, Felipe. Tá parecendo a abertura do literário. A abertura do literário que é assim, todo mundo fica depois, tem que ler o livro pra entender a piada. É isso. Olá, pessoal, eu sou o Felipe e tô aqui com o Paulinho, morando na Espanha. Sente muita falta de esbarrar brasileiros no supermercado, nas praças, em todos os locais. Nessa Espanha que eu vivo, né? Tem muito brasileiro na Espanha, mas não aqui. Ao contrário de você aí, que deve estar no meio de um monte de brasileiro, né, Felipe? Não no norte da Holanda, mas tem bastante brasileiro. Tem muito brasileiro. Holanda, assim. Muito bom, gente. Estamos aqui pra variar pela Europa, né? Mas uma Europa diferente, pelo menos, que ainda não havíamos passado. Vamos conversar com o Felipe, que está na Holanda. Vai contar sua história pra gente, como chegou lá, aqui nesse Jetlag. E o Jetlag é uma série dentro do podcastirmãos.com em que a gente conversa com profissionais, com estudantes, principalmente brasileiros, que estão ao redor do mundo e entenderam que estão lá, enviados por Deus, que têm a sua vocação, estão no processo de viver essa vocação, e a gente conversa com eles aqui nesses episódios. E o Felipe tá aqui hoje para trazer um pouquinho de suas vivências na Holanda ou nos Países Baixos. A gente já vai explicar a diferença daqui a pouquinho. E aí, Felipe, Holanda ou Países Baixos? Na última Copa do Mundo, os holandeses pediram para serem chamados de Países Baixos. Eu já estive na Holanda, eu sei a diferença, né? Que Países Baixos engloba muito mais do que Holanda. Mas quando você se apresenta, você fala que você é da Holanda ou dos Países Baixos? Da Holanda. Da Holanda porque é mais fácil? É muito mais fácil. Os Países Baixos confundem, inclusive foi até motivo de curiosidade que me perguntaram esse dia. Por que Países Baixos? É bom que abre conversa, né? A cidade que você tá no norte faz parte da Holanda, né? Então você pode falar Holanda, tá tranquilo. Você nunca vai errar. Não. Embora para muitos cadastros que eu faço, inclusive ainda quando precisei sair do Brasil, eles reconhecem como Países Baixos. É, né? Então, saindo do país, declaração de imposto, você sempre pesquisa por alguma coisa, você vai lá, Holanda... Não existe. Não tá. E em inglês a gente não fala Holland, né? Fala Netherlands. Ainda falam, mas você encontra Lowlands em alguns locais, quando você vai pesquisar também em alguns sites. É, eu acho que é a mesma confusão, assim, é parecida com o que a gente vive aqui, né? Muito nome pra um país só, né? Quando eu conversei com um holandês, eu perguntei, foi ele que me explicou pela primeira vez, ele falou, pensa como o Reino Unido. Se você já entendeu o Reino Unido, você vai entender os Países Baixos, né? Porque às vezes a gente se refere à Inglaterra, mas a Inglaterra, dentro do Reino Unido, tem outros reinos lá dentro também, né? E a Holanda é mais ou menos isso também. É uma das regiões, é a mais populosa, mas também não é a maior das regiões dos Países Baixos. Mas aí, Gustavo, como assim você não virou amigo do Felipe nas Filipinas? Pois é, em 2019 fui numa conferência de Lausanne nas Filipinas, e lá nas Filipinas conheci o Felipe. Mas eu não sei por que a gente não virou amigo, não tem nenhuma explicação, assim, muito prática. E desaparecemos, um do outro. Poucos dias atrás, talvez 3 semanas, 4 semanas, um amigo meu, que eu conversando com ele, tava procurando pessoas em países diferentes, pessoas que a gente ainda não gravou, pra gravar novos episódios de podcast. E ele, rapaz, tem o Felipe. Me mandou o contato do Felipe, fez uma propaganda do Felipe, que tava morando lá na Holanda. Ele não falou que era nos Países Baixos. Então... E aí, quando ele me passou o contato, que eu fui falar com o Felipe, eu lembrei do Felipe. Só que eu não lembrava de onde eu o conhecia, mas o Felipe lembrava de onde me conhecia. Primeira pergunta foi, podemos recomeçar a nossa amizade do zero? Ele falou, podemos, vamos recomeçar a amizade. E aí, a gente tá recomeçando a amizade em público. Muito bem. Para aqueles que ainda não ficaram meus amigos, que estão ouvindo aí o podcast, é assim que eu começo. Quem é você? De onde você veio? Como você foi parar aí? Toda amizade que eu faço começa assim. Principalmente se estiver fora do Brasil, né? Especialmente se estiver fora do Brasil. E toda termina assim, vamos conversar sobre atendimento. O que são as referências? Paulo Maitá, obrigado aí pela referência. Foi ele um amigo em comum que nós temos. Felipe, de 2019, envolvido no movimento Lausanne, a gente foi naquela reunião
reunião sobre como podemos ser cristãos no mercado de trabalho, uma reunião bem legal com pessoas de mais de 130 países, e aí depois tivemos pandemia, tivemos um monte de coisa, e você agora já tá aí na Holanda há 6, 7 meses por aí, não é isso? É isso mesmo. Vou falar, pra ser sincero, eu não esperava que eu viria pra cá depois desse encontro. Na verdade, não tinha nada planejado. Você nem pensava em morar no exterior, você estava em Lausanne pensando em ser cristão no local de trabalho, mas nem sonhava, você pensava dentro do Brasil como você poderia fazer isso. Exatamente. Eu e minha esposa, a gente tinha um desejo e a gente acreditava desde pouco depois do nosso casamento, que foi em 2015, que a gente teria uma oportunidade de morar fora. E isso era algo que Deus tinha pra nós. Mas não sabia quando, nem como, nem onde. Então, a gente seguiu nosso plano de vida, tivemos filhos no Brasil, nos estabelecemos. E aí, em 2019, eu fui pro movimento de Lausanne. Minha esposa já tinha ido em 2016, no ILD, né, que é a Conferência dos Jovens Líderes. E foi ela que me indicou pro de 2019. E em 2019 eu estive lá, conheci o Gustavo. O Gustavo não me conheceu porque eu lembrei dele. Pois é. Eu passo essas vergonhas de vez em quando. E ali foi muito legal, porque eu já tinha essa ideia de Deus nos utilizar no meio de trabalho, mas ali foi meio que abriu a visão, sabe? De como realmente Deus ele pode utilizar, na verdade, de que não só como ele pode utilizar, mas de que tudo isso vem dentro do plano de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida e o nosso meio de trabalho não é mera casa. Talvez eu possa testemunhar, não. Nós estamos ali porque Deus nos colocou ali. E de lá pra cá, continuei meu trabalho, né? Em 2019, inclusive, foi um marco pra mim também. Eu trabalho numa empresa internacional, chama PwC, ou PricewaterhouseCoopers. É uma empresa que era conhecida por auditoria e contabilidade. Hoje eles são prestadores de serviço, né? Então, você tem um problema, eles resolvem seu problema. Hoje eles não têm uma limitação no escopo de trabalho deles. E eu trabalho nessa empresa desde 2012, ainda trabalho. E 2019 foi o ano que eu passei a entregar um time internacional de segurança. Então, eu já trabalhava com segurança da informação. Em 2019 eu passei a trabalhar com, como eles chamam, engenheiro de segurança de redes, o Network Security Engineer. E passei a integrar esse time global, prestar serviço para vários países, para vários territórios, não somente o Brasil. E ali tive o meu primeiro contato trabalhando com o pessoal de fora, assim, respondendo para uma pessoa fora do Brasil, não para um chefe local. Então ali, de certa forma, acabou um pouco o meu vínculo com o Brasil, ou o final do meu vínculo com o Brasil acabou se iniciando ali em 2019. E aí começaram a abrir as portas. Esse chefe seu, ele era de que país? Ele era dos Estados Unidos. Tá. Quando lá atrás você falou que você não fazia ideia de onde você poderia ir, que país vocês poderiam morar, mas vocês pensavam que isso podia acontecer, né? Você imaginava algum, assim? Tipo, os Estados Unidos geralmente é o mais natural, né? Que nós brasileiros a gente tem mais contato com a cultura americana, com American Way of Life e tudo, né? Acaba atraindo bastante, né? Mas Holanda nunca passou pela cabeça. Nunca. Inclusive na empresa a gente tinha uma ferramenta que, se você quiser ter experiências fora, você pode colocar quais países você gostaria de ir. E a Holanda nunca esteve na minha lista de países. É bom que eles olham essa lista antes de fazer as movimentações, né? E como é que surgiu a Holanda na história? Então, em 2019 comecei a trabalhar para esse time, né? Praticamente todo mundo nos Estados Unidos. A gente tinha até alguns contatos de pessoas que faziam a mesma coisa na Inglaterra e Austrália, mas a grande maioria estava nos Estados Unidos. E foi bem bacana, tive uma experiência muito boa trabalhando com pessoas de fora. E eu acreditei que, bom, se for surgir alguma oportunidade, ser para os Estados Unidos, tá todo mundo lá, meu chefe é lá, o time tá crescendo, então, beleza. Já até pesquisava a cidade onde morar, pesquisava preço de casa, carro, como é que funcionava o sistema de escola, sem saber que realmente alguma coisa ia acontecer, sem mesmo antes de ter uma proposta. Eu pesquisava e falava, se um dia surgir oportunidade, eu vou estudar, eu gosto de sempre estar preparado. E entre 2020 e 2021 foi quando eu conversei com o meu chefe e eu falei para ele, eu gostaria de ter uma experiência internacional, de ter essa oportunidade de trabalhar em outro país, e eles acharam bacana. Tinha um amigo meu que ele é de Tampa, na Flórida, e ele sempre quis me levar para lá e tal. Ele falou, não, beleza, eu suporto, vamos trabalhar, ver como é que funciona. Então, ali em meados de 2020 começou essa pesquisa de ver como poderia ser a minha transferência, qual seria o processo e tal, e foi em final de 2021
2021 que eu realmente recebi uma proposta. Primeiro eu recebi o não para os Estados Unidos. Para mim foi de certa forma uma surpresa, com o time todo lá. E eu falei, bom, se não para os Estados Unidos, então para onde? Pra onde, né? E foi então que eu descobri que eles tinham mandado um diretor dos Estados Unidos para a Holanda para criar aqui algo que eles chamam de um hub de segurança, né, de profissionais do time de segurança da informação. E esse hub tinha o intuito de prestar serviços globais. Eu perguntei, mas por que na Holanda? Porque a Holanda é um dos países mais flexíveis na Europa em questão de leis trabalhistas, de contratar pessoas de fora, de facilitar com visto. A empresa holandesa é mais fácil com flexibilidade de salários, benefícios. Então, tudo isso torna mais atrativo eles criarem um hub aqui. E aí esse diretor ele veio para cá, ele criou o hub, começou a contratar pessoas e aí surgiu a necessidade de alguém com meu conhecimento, com as minhas habilidades de trabalhar aqui nesse hub. E foi assim que acabou surgindo a proposta para trabalhar na Holanda. E pra decidir, foi fácil? Não. Não? Sua esposa já tava na vibe ou não? Você já tem 2 filhos, né? Qual a idade deles? Já tinham nascido? Já. Um vai fazer agora 4 anos esse ano e a minha pequena faz 2. E aí, com 2 filhos... Crianças bem pequenas, né? Você não contou aqui, né? Você é da Grande São Paulo, né? De Guarulhos, né? É isso mesmo. Já era de uma cidade grande. Uma boa estrutura. Aí cresci em São Paulo. Morei em Guarulhos somente depois do meu casamento, mas cresci em São Paulo. Mas quando a proposta veio primeiro, isso foi interessante, porque quando ela veio foi para entregar um time de forense, né? De análise de invasão, de malwares e tal. E eu falei, não é o que eu faço. Talvez eu gostaria, mas não é o que eu quero. Mas algo no meu coração, assim, eu senti realmente um direcionamento de Deus de que, sim, é a Holanda, mas não é isso. E aí, quando meu chefe falou, olha, tem essa oportunidade aqui, era inclusive até por um cargo abaixo do que eu tô aqui hoje, e eu falei, vou conversar com a minha esposa, e quando eu falei pra ela, então, recebi uma proposta, aí Holanda, ela, Holanda? Vamos olhar no mapa, onde fica Holanda? E é difícil de achar, né? A gente tem aquele mapa mundi que você vai raspando e marcando os países que você já foi, né? Tipo, eu marquei Holanda, cara, você nem vê a Holanda marcada lá. É triste. Pois é. Acabou marcando um pedaço da Alemanha. Já acaba dando uma exageradinha, assim, pra poder ver. É bem pequenininho, né? Mas o legal da Holanda, cara, que assim, quando as pessoas falam, você mora na Europa, é bom que a Europa é pequena e você consegue visitar vários países, né? Não pra quem mora no sul da Espanha, né? Que qualquer viagem internacional é uma grande viagem. Tem que atravessar a Espanha e a França, né? Exato. Agora a Holanda é o ponto pra você visitar a Europa, né? Tá no meinho lá, país pequeno, com um monte de país pequeno em volta, né? A Alemanha é maior, claro. Isso mesmo. Então é muito bem localizado, né? Então pra fazer o Eurotour é uma das melhores opções. Fora o aeroporto de Amsterdã, que é um super hub, um dos principais Exatamente. aeroportos da Europa, então é fácil você chegar lá. E Paulinho, você fez um comentário na abertura do podcast e a resposta você acabou de dar. Seu comentário foi, mais uma vez estamos aqui na Europa. E aí, gravando com alguém na Europa. Mas a resposta é essa. Se a gente gravar com uma pessoa no Brasil, a gente tem um continente inteiro num episódio, acabou. Agora, se você vai na Europa, tem um montão de país, um montão de cultura diferente, um montão de história diferente, um montão de necessidade diferente. Então, vale a pena a gente gastar aí toda a Europa, país por país, gravando as histórias. E é onde tem mais oportunidades, né? A gente sempre fala isso. A gente fala com profissionais. Os profissionais vão onde tem oportunidades sendo oferecidas, né? E ainda mais esses profissionais da área de TI, né? Que as grandes empresas buscam. Então, vão ser os países mais ricos que têm condições de levar os profissionais. Então, assim, na Europa vão ter vários, nos Estados Unidos vão ter, no Canadá, né? Sim, na Oceania, né? A gente vai ter esses caras indo pra aí. Tem brasileiro indo pra todos esses lugares. Brasileiro trabalhando tem em todo lugar do mundo. Eu tenho mais 2 amigos na Holanda e a partir deles conheci outros que estão lá tudo por causa de TI, né? É uma necessidade e é uma oportunidade, né? E na lista de pessoas com quem eu tô conversando pra gente gravar, dos próximos 4, 3 estão aí na Europa. Pois é. Mas nem todos são TI. Existe espaço pra outras profissões também. E quando veio a confirmação, Felipe? Então, aí eu conversei com ela e nós fomos orar e ambos sentimos paz.
faz. É isso. Mas não era essa a oportunidade. E eu conversei com o meu chefe e falei, olha, eu topo sim ir pra Europa, não tenho problema com Holanda Shoe, fui pesquisar, inclusive acabei me encantando pelo país. Falei, mas essa oportunidade, essa vaga, essa área não é o que eu quero. E conversei com ele, falou, não, tudo bem, vamos continuar aqui pesquisando. E aí falou, olha, agora sim apareceu para ser arquiteto de segurança, né? Arquiteto de soluções de segurança. Eu falei, isso eu quero. Inclusive é algo que, coisa de mais ou menos 6 meses a 10 meses antes de surgir essa oportunidade, eu já tinha conversado com o meu chefe, falei, olha, eu quero fazer parte do time de soluções, que eu sempre me encantei bastante, né? Você ir atrás de novas soluções para implementar numa empresa e não simplesmente eu recebo algo e eu vou implementar. Então, se eu tenho um problema, alguém tem que pesquisar, conhecer coisas novas, ver se aplica aquilo que a empresa está procurando. E eu sempre achei isso muito bacana. E eu falei, eu quero fazer isso, e até mudar para cá eu não tinha essa oportunidade. E foi quando, assim, um desejo que surgiu no meu coração com a mudança de país, e inclusive acabei recebendo uma promoção para vir para cá, tudo se encaixou. E eu recebi essa proposta. Foi em novembro que ele conversou comigo e acabou caminhando aí mais ou menos no começo de janeiro para tá tudo certo. E a proposta é por tempo limitado ou enquanto durar a Durarem os energia? estoques. Não, é permanente. Se um dia eu resolver voltar pro Brasil, eu não tenho emprego mais lá. Eu tenho que procurar por conta própria. É mesmo, então você não foi enviado para ter uma experiência internacional, como que chama a palavra lá? É expatriado, né? Você não foi expatriado para ter uma experiência internacional e levar o conhecimento pro Brasil, né? Você tá na empresa trabalhando aí. Isso mesmo. Não vim aqui fazer um intercâmbio corporativo. E sua família do Brasil já sabe disso? Vai ficar sabendo aqui ao vivo. Ou quando que você vai contar isso? Não, eles já sabem sim. Já sabe, já estão juntando dinheiro pra ir visitar vocês. Inclusive, meus pais estão aqui agora. Na verdade, Que legal. Que vieram massa. passar um tempo com a gente. Final do ano tem meus sogros vindo também. Uau. Aí, que gostoso. Muito bom. Quando a gente recebeu, eu ainda não tinha assinado o contrato, né? Mas o meu apartamento, quando a gente sabia assim que a gente recebeu a proposta e começou a encaminhar todo o processo de contratação, ainda tinha bastante coisa pra rolar, a gente já tinha paz no nosso coração, a gente já sabia que ia acontecer. Então, falei pra minha esposa, vamos botar um apartamento pra vender, vamos esperar o contrato e tal. A gente orou, falou, não, vamos colocar pra vender, vamos fazer um teste, vamos ver como é que é. E aí a gente tirou fotos e tal, contatei um corretor que tinha lá no condomínio que a gente morava, e a gente, tinha esse apartamento aqui, expliquei pra ele minha situação, eu falei, pode ser que demore um pouquinho pra eu poder mudar, porque ainda tô num processo de mudança, de uma vaga e tal, ainda não sei quando que o contrato vai sair. Na primeira semana que ele pegou as fotos e colocou, já veio uma pessoa, quero visitar, eu falei, espera um pouco. Ai, meu Deus. E aí eu falei, foi muito rápido, eu achei que ia demorar mais. Eu falei, espera um pouco. E aí passou mais umas 2 semanas, a gente sentindo aquele incômodo no nosso coração de vamos vender. Então tá bom. A gente voltei a conversar com o corretor, ainda não tinha recebido nenhuma novidade da empresa, tava esperando o processo. E aí eu voltei com ele, falei, não, vamos anunciar, vamos ver o que vai ser dessas visitas. E começa a visita. E aí as visitas começaram a vir. Na segunda visita que veio visitar nosso apartamento, foi numa tarde, a minha esposa estava em casa, só tinha meu filho na época, a minha pequena ainda não tinha nascido, ela estava na barriga, e a gente falou, então beleza, vamos ver o que vai ser dessa visita aqui agora. Ela pegou e falou, vou descer, você fica com o pessoal aí, porque vieram bastante pessoas, né, veio um casal com seus filhos, para poder visitar a casa e mais uma amiga dos filhos. E aí eles vieram, visitaram a casa, minha esposa ficou lá embaixo no parquinho do prédio, e aí no final da visita, eles gostaram da casa assim, já fizeram a proposta. Falou, quero comprar a tua casa e o valor é tanto, e eu quero comprar com tudo dentro. Eita! Nossa! Pois é. E Tava esperando uma resposta, fi. Chegou. Deixa eu conversar com a minha esposa. Quando eles saíram, minha esposa voltou e tal. Aí foi quando eu falei com eles, fizeram a proposta é assim, a gente conversou e eles querem comprar com tudo dentro. Aí foi quando ela riu. Eu falei, por quê? Ela falou, quando eu desci, eu tava lá embaixo, eu orei pra Deus. Eu falei, Deus, se a gente for vender essa casa, que a gente consiga encontrar uma pessoa que ela faça não só uma proposta pela casa, mas pra comprar todas as coisas dentro. E aí a gente falou, bom, se a gente precisava de um sinal... Nossa, caramba. Acho que não precisa de mais nada. A gente conversou e detalhe, né? Importantíssimo. Pagamento à vista. Eles tinham dinheiro para pagar. Falou, não depende de financiamento, já tem dinheiro. A gente pode negociar. Então, tudo caminhou certo, graças a Deus. Mas o contrato não saiu. Então, a gente vendeu o apartamento. Eu mudei para casa dos meus pais, com tudo. Mudei para casa dos meus pais. Morei lá por 1 mês e meio. Acho que foram 1 mês e meio, mais ou menos. E nesse 1 mês e meio foi quando eu assinei o contrato. E aí saiu a mudança e a gente veio para cá. E recebeu o dinheiro mesmo, não era golpe.
E a gente recebeu, não é legal. Ah, bom demais você, verdade, né? A gente veio e não tem mais nenhum vínculo no Brasil. Se for pra voltar, a gente vai estabelecer tudo do zero de novo. Que cidade é essa que você tá? Porque pra mim, na Holanda só tinha emprego em Amsterdã e Roterdã. Ou você trabalhava na capital ou no porto. E acabava o país. Antigamente acabava mesmo, daí eles resolveram drenar o mar, né? E aí o país aumentou um pouco. Que é onde ele mora agora. Que é onde eu moro, uma região pantanosa e inclusive é linda, né? Porque é cheio de canais aqui onde eu moro. Pra onde você vai tem canal, tem muita água. Inclusive tem cidades que tem até poucos canais. Acho que não tem nenhuma cidade sem canal, mas tem cidades que tem bem pouco, assim, se anda bastante até você encontrar um canal, às vezes você encontra algo bem pouquinho, mas na minha tem bastante. Esses canais são parte do processo de drenagem que o pessoal fez? Como é que é? Essa cidade é muito antiga? Como chama a cidade? O nome da cidade é Heer-Uvard. 2 palavras ou tudo junto? Heer-Uvard. Heer-Uvard. Tudo junto. Que é Heer, Hugo, né, Senhor Hugo, e Vard como se fosse Pantanal, ou Pântano, ou Florestas do Senhor Hugo. Então você mora na roça do seu Hugo. É isso aí. Mas é uma cidade, ela é nova, né, se não me engano, ela não tem nem 50 anos. A casa que eu aluguei, inclusive, que eu tô morando, ela tem só 20 anos, mas eu sei que tem algumas casas aqui dos anos 80 e tal, mas é uma cidade super nova. Tudo aqui é muito bem cuidado, né, as ruas, a estrada, toda a infraestrutura holandesa, ela é muito boa, mas aqui, assim, você vê que é tudo muito novinho. É muito impressionante essa região, a gente já andou por lá, porque ela foi realmente, né, quem não conhece a história, né, dos Países Baixos, nos anos 1950, eles fizeram um processo de drenagem mesmo, né, eles tiraram uma parte, fizeram uma barragem e tiraram uma parte do oceano que estava lá e passaram a viver lá. Tanto que essas barragens existem até hoje, existe uma tecnologia impressionante para impedir que essa água passe, né, se acontecer qualquer acidente, eles têm outras barragens backup que fecham se necessário, negócios gigantescos, assim, é uma tecnologia impressionante. E andar por essas regiões é legal exatamente por causa disso, porque a cidade foi construída recentemente, ela não existia antes. Não é assim, né? Não é igual a Espanha, né? Não é igual ao Brasil. Outras civilizações passaram por lá e depois, né, as coisas foram se transformando. Não, foi do nada, uma terra vazia, pro que é hoje nos últimos 70 anos. Inclusive, essa questão dos moinhos, eles foram utilizados realmente para controlar o fluxo da água, né? Por isso Terra dos Moinhos. A Holanda sofreu muito com alagamento e nos anos 50 eles tiveram um grande alagamento aqui. E por conta desse grande alagamento eles criaram uma empresa, se juntaram, uma empresa que se chama Delta Works, a Delta Dan, né? Uma empresa que cria represas. E aí eles começaram a criar formas que eles poderiam controlar o nível, o fluxo de água que entrava no país, porque boa parte do país está abaixo do nível do mar, né? Boa parte está no nível do mar ou acima do nível do mar, se não me engano 50% do país está até 1 metro acima do mar, mas boa. Até 1 metro acima do mar. Meu Deus do céu. Mas é legal que eu fui pra praia aqui na semana passada e você não desce a serra, né? Você só vai. E você chega lá assim e você vê a praia. Não, e esses pontos que estão abaixo do nível do mar, a gente atravessou, como chama a rodovia que eu te falei em off? É, a rodovia 307. Essa rodovia, ela é impressionante porque ela é maravilhosa. De um lado tá o mar, bem que no nível da rodovia, assim, tem o mar. E do lado direito tá a terra, só que a terra tá abaixo da rodovia. Então você vê a diferença. Aí é o lugar de você ver a diferença, né? O mar está lá. A rodovia é o DIC. É, exatamente. É a barragem que segura, né? E é maravilhoso fazer esse caminho porque é uma coisa construída pelo homem realmente para ter mais espaço de terra no mundo. É impressionante. Aí você entende por que é Países Baixos, né? Porque estão, uma boa parte deles, abaixo do nível do mar. Cara, outra coisa que eu achei muito interessante na minha visita à Holanda é um contraste muito forte aqui com a Espanha. Quando a gente chegou na Espanha, a gente já teve uma estranheza nisso, porque aqui tem a ver com a cultura, mas tem a ver também com os climas extremos e tal. Você não vê as janelas das casas das pessoas, dos prédios abertas. Você passa pela rua, pode estar calor, pode estar frio, você olha, as persianas estão todas fechadas, você não enxerga dentro da casa das pessoas. E quando a gente foi pra Holanda, a gente viu o totalmente inverso. Você anda pela rua, você vê as pessoas cozinhando dentro de casa. Tem muitas casas que são a cozinha toda de vidro, aí você vê a pessoa lá na pia cortando legumes, cozinhando, pessoas andando à noite dentro de casa. Aí conversando com os holandeses, eles falaram que existe essa mentalidade de que todo mundo se cuida, todo mundo se vigia.
vigia, né? Você pode confirmar isso, Felipe, que você cuida do seu vizinho, você cuida no sentido de, assim, eu estou protegendo, eu estou de olho se tem alguma coisa acontecendo. Everybody watches, né? É o termo que eles usam, né? Que todo mundo está se cuidando, se protegendo. E também dizem que tem muito da herança protestante, né? Dos Países Baixos, dessa coisa de se preocupar com o outro, se relacionar com o outro. E isso foi muito interessante de observar lá na Holanda. A cozinha aí da sua casa é do lado de fora, Felipe? É toda aberta? Ela tem um janelão. Sim, dá pra você ver tudo. Se eu não baixar a cortina, você vê tudo. Se tá fechado, você sabe que é estrangeiro, né? Porque o holandês vai deixar aberto. Né? E eu acho isso muito legal. Porque, primeiro, assim, traz uma sensação de espaço e luminosidade pra casa muito bom. Minha casa é cheia de janelas e as janelas aqui, elas não são pequenas, elas são grandes. E todas as minhas janelas, elas não têm, como no Brasil, a folha que fecha tudo e dá o blackout. Então, se eu não ponho uma cortina, cara, vai ter luz o dia inteiro. E se você tem problema com luminosidade, se tiver um carro passando, vai entrar luz na tua casa. Então, o único jeito de você bloquear a luz é com uma cortina blackout. Grande, né? Porque a janela é grande e a cortina tem que ser grande. Mas eles são orgulhosos nesse sentido de ter essas janelas, assim, eles gostam. E eu achei isso bacana, achei isso o máximo. Eu gosto de deixar a cortina aberta, eu gosto de ter esse espaço, assim, que você parece ter um contato com muito de fora. Pra mim, eu acho isso muito legal. Todas as janelas minhas aqui, sempre que eu posso, estão todas abertas e eles também. Só tem que tomar cuidado de como anda dentro de casa, né? Tem que sempre estar bem vestidinho. Aí tem que tomar cuidado mesmo. Mas você se sentiu, digamos assim, bem recebido, assim, recepcionado pelos holandeses? Porque, né, como eu falei, tem essa cultura, né, de você se preocupar com o outro e tal, e existe esse estigma da Europa de que a vida de cada um é muito privada, cada um cuida da sua própria vida, tem poucos relacionamentos. O que você viu mais na Holanda, assim, no relacionamento com os holandeses? Bom, primeiro assim, antes de você vir para a Holanda, você pesquisa e sempre fala, os holandeses, eles podem ser rudes aos olhos dos estrangeiros, porque eles são diretos, eles respondem, eles não tentam aliviar, ou igual no Brasil, tenta sempre ser gentil com as palavras, tomar cuidado com o que você fala, ou se eu te falo, eu te dou um abraço. Não, se eu não gosto, eu simplesmente falo para você, eu não gosto. Eu não preciso justificar o porquê eu não gosto. Eu não gosto e ponto final. Isso é o que eu tinha pesquisado. Então já vem com essa mentalidade na cabeça de que os holandeses são diretos, que os holandeses falam o que eles pensam. Tá bom, estamos preparados para isso. Ano passado, no aniversário da minha esposa, fazia só um mês que a gente estava aqui. Foi num sábado e a gente ia sair. A gente tinha acabado de comprar bicicleta e a gente foi comprar cadeirinha para poder colocar as crianças. Então voltei do Decathlon e o que eu não sabia, o sistema muito comum de trava nas portas holandesas, eles têm não só a trava que você tranca, mas tem mais duas travas, né? Que no Brasil aqui a gente tem aquela nossa chave... Tetra. Isso, que a gente trava em cima e trava embaixo, além de você ter aquela trava principal. Aqui, quando você trava a trava principal, essas outras duas, elas estão linkadas, então trava tudo junto. E pra gente não correr risco de ficar trancado, eu sempre deixava uma chave no carro e deixava uma chave em cada porta, né? Pra gente sempre ter chave em todo local aqui, a gente não ficar sem. Pois bem, fomos pra Decathlon, compramos a cadeirinha. Quando voltamos a Decathlon, não consigo abrir a porta. Bom, minha casa tem um acesso pela porta de trás. Então fui, entrei no quintal, tentei, não consegui abrir. E agora? Tentei de todas as formas, a porta não abria. Primeira pergunta, como fala chaveiro em holandês? Já começa do básico, assim, tipo, eu não sei nem falar, né? Eu aprendi a falar em espanhol num momento muito crítico que eu vou contar em algum outro episódio. Bom, liguei pra dona da casa, falei, não tô conseguindo abrir. Você falou pra mim que dependendo de como tá o clima, o fechador e tal, você chacoalha um pouquinho a porta, tenta mexer um pouquinho mais forte, vai abrir. Fala, não quero quebrar a chave aqui dentro. Fala, será que tem alguma coisa que eu não tô conseguindo fazer? Ela falou, eu vou pra aí, em 20 minutos eu chego. Ela chegou um pouquinho antes, ela tentou abrir de um lado, deu a volta, tentou abrir pela porta de trás também, não conseguiu. Aí eu falei, olha, eu tenho uma chave do lado de dentro, que eu sempre deixo, né, nas duas portas. Ela falou, não abre. Como assim? Ela falou, quando você tem uma chave que fica do lado de dentro, a chave do lado de fora, ela não consegue abrir, é como se fosse um mecanismo de segurança. Não entra total, que tipo, se tem alguém dentro de casa... Entra totalmente, mas ela impede que você consiga rodar por fora pra você destravar a porta. Cara, isso é terrível, é a mesma coisa aqui, é a situação muito parecida. E eu não sei aí, não tem maçaneta do lado de fora também, né? Não tem maçaneta do lado de fora. Você só abre com chave. Isso. Então se você deixar duas chaves dentro, mesmo que você saia com chave, você não abre a porta, você tá preso pra fora. Agora,
Agora, se você sair sem chave, você também não abre a porta, porque você só abre com chave. Você não tem essa coisa do Brasil, virou a maçaneta, você entra. Igual as portas internas de casa. Ah, sem estar trancada, né? Então, é um pânico, assim, toda vez eles sair bater nos bolsos antes de fechar a porta pra ver se tem chave, né? É isso mesmo. E aí ela falou, você deixou alguma janela aberta? Eu falei, não, estão todas trancadas. Aí ela falou, então a gente vai precisar chamar um chaveiro. Ou falei, será que a gente não... Aí ela chamou o namorado dela, eles vieram, tentaram soltar o batente das janelas, né? Porque o batente aqui, por incrível que pareça, fica pro lado de fora. Então eles tentaram arrombar a casa, tentando invadir. É isso mesmo. Então eles tentaram roubar a própria casa. E não deu muito certo, né? Até quase danificou a janela da moça. E interessante foi que o vizinho nosso do lado viu a situação e tentou ajudar a gente e tal. As crianças, eu tava com meus filhos, os filhos dele vieram brincar um pouquinho com os nossos. Eles tentaram abrir, não conseguiram. O vizinho do lado tentou ajudar a gente e tal. E aí ela falou, olha, vai ter que ser com chaveiro. Ia ficar muito caro, se não me engano, acho que ia ficar lá. Ela falou, olha, pode ficar entre 500 e 800 euros. É por aí, cara. Pra poder... Pois é. Não, é o melhor negócio que tem na Europa, cara, chaveiro, porque com o estrangeiro, principalmente, que não acostuma sair com chave, ixi. E aí ela ligou para um chaveiro, ele falou, se eu não me engano era mais ou menos umas 11h30 da manhã. Ela falou, é o sábado, então o chaveiro ele falou que ele consegue estar aqui por volta de umas 2 horas da tarde. E eu falei, tá, e o que eu faço? Aí ela falou, é isso, não consigo mais te ajudar. Eles tentaram, fizeram de tudo, tentaram arrombar a própria casa, foram buscar ferramenta, não tenho que reclamar, os vizinhos do lado tentaram ajudar também, mas foi aí que a gente sentiu, né? Porque no Brasil, numa situação que você tá trancado pra fora de casa, eu tenho certeza que os vizinhos falam, espera aqui dentro, né? Deve você ter um chaveiro, alguma coisa, vem aqui, toma um café, ou senta aqui no sofá. Só que eles viram que ninguém conseguia ajudar. Ela ligou pro chaveiro, falou, você aguarda aqui, ela foi embora. Os vizinhos do lado entraram pra casa, fecharam e a gente ficou lá fora. E qual era a temperatura? Tava sol nesse dia, não tava ruim. Devia estar mais ou menos uns 18, 20 graus. Não... Piquenique no quintal é o que tem pra hoje. Sinto muito, né? Eu fiz o que eu podia, sinto muito, tchau. Pois é, eu fiz o que eu pude, todo mundo virou as costas, foi embora, o vizinho, sinto muito, entrou e... Aí vocês sentaram com aquela cara de cachorro que caiu da mudança e ficaram olhando na janela o vizinho preparando o jantar. Pá, e ali... o almoço. Era quase horário de almoço, e aí a gente não podia ir embora, porque o chaveiro, embora fosse chegar às 2, ele podia chegar a qualquer hora, então a gente vamos ficar aqui esperando. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aquele, assim, eu já tinha, Espírito Santo, né, ele já tinha falado no meu coração assim, tenta, porque a cadeirinha, ela vem com um garfo pra você prender na bicicleta, a porta aqui, ela tem um espaço pra você passar correspondência, então você consegue entrar com a mão ou com um garfo, alguma coisa assim, dá pra entrar. Então eu peguei aquele garfo da cadeirinha, e aí eu coloquei o garfo por dentro e eu tentei bater na porta, né, pra bater na chave, pra ver se eu conseguia fazer a chave virar. E aí eu fui com aquele garfo, foi difícil colocar, consegui colocar, fui batendo e tentando girar, teve uma hora que eu acertei a chave e eu girei do lado de cá, a porta girou e abriu. Caramba, que MacGyver isso! Você mesmo arrombou a porta com clips. Uau! E nisso eu já tinha considerado, porque a porta aqui, ela tem um vidro, né? Um vidro pra você poder olhar, um vidro pequeno, que dá pra você olhar pro lado de dentro. Aí eu falei com a minha esposa, acho que trocar o vidro vai ser mais barato do que chamar o chaveiro. Vamos arrebentar esse vidro aqui e... talvez e aí... 300 euros só, não 500, né? Um vidrinho de 15 centímetros. Porque apesar de que aqui tem todos os vidros são duplos, né? Por conta da questão do frio. Então, é um vidro mais caro. 500 euros, ia dar no mesmo. Mas era um pedaço pequeno, era um pedaço bem pequeno, mas a mão ia passar tranquilamente e tal. Falei, vou arrebentar esse vidro aqui e tal, e aí foi quando eu tentei e se deu certo, graças a Deus. E aí eu mostrei pra ela, falei, abri tua casa, não destruí nada, fiz um vídeo pra ela mostrando como é que eu fiz pra ela não se preocupar. Falei, que bom, falei, pode ligar pro chaveiro e cancelar. Viu, mas você passou esse garfo por baixo da porta, pelo chão? Não, no meio da porta tem um espaço que você pode jogar correspondência à carta. Uau. É um espacinho bem pequeno, de mais ou menos assim, uns 3, 4 centímetros, né? Passa uns 2 dedos. Bom, então você viu que não adianta nada deixar a chave do lado de dentro, qualquer bandido consegue abrir com a chave estando lá. Com um garfo de cadeirinha de bicicleta consegue entrar na tua casa. Não precisa nem pé de cabra. A gente mora em apartamento aqui, né? E assim, o risco de invasão aqui é baixíssimo, né? A gente nunca nem ouviu nenhuma história sobre isso. E tem essa mesma fechadura que você fecha no meio, sobem 2 travas. Sobe uma e desce
outra. Uma entra no alto, outra entra no chão e tal. E eu combinei com a Adri, ó, não vamos fechar essa porta, cara. Porque no que você bate ela pra fora, você não abre mais. Então, a gente sempre sai com chave no bolso e ninguém deixa a chave dentro. Porque sabe que se isso acontecer, se você esquece, se é o último a sair de casa, bateu a porta com uma chave dentro, já era, cara. Não tem o que fazer. É só com chaveiro. E a gente deixava a chave em todos os pontos, porque no dia que a gente alugou a casa, que a gente pegou a chave com a dona, a gente saiu, todo mundo feliz e tal, e nisso tava ventando um pouco, o vento veio e bateu a porta, e todo mundo tava do lado de fora sem chave. Por sorte, eu tava com celular, e aí eu liguei pra dona da casa e falei, olha, eu não sabia que não tinha, nem reparei que não tinha maçaneta do lado de fora. Eu falei, trancou pra gente aqui, eu não consigo entrar. Aí ela voltou e abriu a porta pra gente, e a gente falou, cópia. A gente criou cópia. Espalha a cópia, dá pros vizinhos. Espalha a chave pra todo lado, então a gente sempre deixava a chave nas duas portas, chave no carro, e fica a chave em todo lugar. E aí agora a gente aprendeu de novo. Mas esse episódio ajudou a se aproximar um pouco dos vizinhos? Era essa a minha pergunta, Paulinho. Falei, cara, esse episódio abriu a porta pra falar com o vizinho? Não. Nada. Ainda não. Nada. Mas assim, a gente fez nossa parte, eu agradeci, né? Ele também, assim, eles têm um costume aqui de, se você vai receber alguma encomenda da Amazon, de qualquer local, você não tá em casa, é natural. Eles vão na porta do lado, entrega pro vizinho, nem pergunta pra você, então é comum. Eu recebo encomenda pra eles já recebiam encomenda pra gente, então... Existe um relacionamento, mas ele só é administrativo, né? Exato. E esse aí não abriu portas, nem nossos filhos brincando com os filhos deles, às vezes, aqui do lado de fora, abriu portas. Eles são bem fechados. São holandeses. São holandeses. E todos falam inglês, né? Você se comunica em inglês com eles. Isso é impressionante. Todo mundo aqui fala inglês muito bem. É impressionante. É impressionante. A gente tava andando numa pracinha, meio congelada, assim, e tal. Aí tinha um senhorzinho andando com um cachorrinho, bem senhorzinho mesmo, né? Aí ele falou alguma coisa em holandês, eu falei, perdão, eu não falo holandês, eu falo inglês. Ele começou a falar inglês comigo, cara. Um senhorzinho, assim, sabe? E, tipo, parece que é parte da cultura mesmo, né? Igual o Gustavo fala, né? Que alguém falou pra você, né, Gustavo? Eles não têm muito o que se preocupar, né? Então aprender um segundo idioma é fácil. Vida já tá toda resolvida. Mas, assim, como é que é fazer amizade aí? Porque você mora numa cidade pequena, né? Isso. Comparado com Amsterdã, muito pequeno. Tipo o quê de habitantes? Não deve ser uma cidade de mais de 20 mil habitantes, não, acredito. Olha só, pra minha surpresa, eu pesquisei aqui, são quase 60 mil habitantes. Mas não é uma cidade, assim, eu tenho uma cidade bem famosa aqui do lado que chama Alkmaar. Então a gente é como se fosse uma província de Alkmaar, né? Então a gente não é nenhuma cidade, a gente é como se fosse pra eles uma vila, mas uma vila que cresceu bastante. O escritório da Price aí? Ele é em Amsterdã. Mas você não precisa estar lá todos os dias, não, ele vai de vez em quando só, né? Isso, 2, 3 vezes por mês eu vou pra lá. E aí você foi mudar pra Holanda pra ter que ir 2, 3 vezes no escritório? É isso mesmo? Pois é, são as surpresas de Deus pra gente, né? Porque cresci no Brasil com os filhos na pandemia, foi muito bom ter esse contato com eles em casa nesse período, né? Meu filho nasceu no final de 2019, 2020 tava pandemia, então eu tava com meus filhos o tempo todo, e eu vim pra cá, eu falei, não queria perder isso, eu sempre tive o desejo de levar meus filhos pra escola, e aqui tem a oportunidade de ver eles crescerem, levo meu filho na escola de bicicleta todo dia, busco ele de bicicleta. Como um bom holandês, né? Como um bom holandês, já tenho mais bicicletas do que pessoas aqui em casa, a gente já tem 7 bicicletas. Nossa! Isso é normal, Rapaz, né, cara? Isso é normal pra Holanda. Uma vez eu fui aí na Holanda, né, e desci no aeroporto, tava eu, a minha esposa e o Paulinho. Ele tinha 6 meses. Não eu, tá? O meu filho Paulo. Foi em 2019, ele tinha 1 ano, mais ou menos. A gente saiu pra pegar o trem, pra ir pra cidade. Um metrô de superfície, assim. E aí, na saída do aeroporto, você desce um elevador, assim, vai pra um pátio, aí tem um estacionamento de bicicleta, com milhares de bicicletas. Um montão delas amontoadas. Como você acha qual é a sua? Cara, é muita bicicleta. Não, é impressionante. Não tem como imaginar esse negócio. É um absurdo. Como acha a sua? Que elas vão ficando tudo uma do lado da outra ali, aí a galera acho que deixa lá. Não, eu acho que a maioria delas estão abandonadas lá já, viu? Tem muita bicicleta abandonada aqui. E você comprou 7 ou você tá recolhendo elas? Não, eu comprei. Foi falando com o pessoal, falei, qual que é a forma mais fácil de comprar bicicleta aqui, sem ter que gastar muito? Você fala, Facebook ou Marketplace. Marketplace
casa aqui é o Mercado Livre deles. Uhum. E aí eu fui olhando, a primeira bicicleta acho que eu paguei um pouco mais caro, paguei 90 euros. E aí eu fui aprendendo a olhar como era a bicicleta, foi aquela ansiedade de comprar a primeira bicicleta, né? E aí eu fui comprando toda vez que aparece alguma bicicleta que eu vejo assim, tá em boas condições, a pessoa tá vendendo por 40, 35 euros, eu vou lá e compro. Qual que é a melhor forma de comprar bicicleta na Holanda? De baseada, né? Faz uma baseada de bicicleta. É muita bicicleta, gente, pelo amor de Deus. E por que você decidiu morar nessa cidadezinha do seu Hugo? Já que seu escritório é em Amsterdã, você vai lá só 3 vezes por mês, mas lá é a cidade grande, que, sei lá, teoricamente tem tudo. E você veio de São Paulo, uma cidade que deve ter mais habitantes que a população da Holanda inteira. Com certeza. Boa pergunta. Foi interessante porque eu e minha esposa, a gente sempre tinha um desejo de mudar para o interior, né? A gente gostava de São Paulo, mas a gente sempre preferiu mais calmaria, mais área verde, poder caminhar do que ter que usar carro e transporte para tudo. Então, sempre foi algo que a gente gostou. E vindo aqui para Holanda, a gente pesquisou que, eu quero ficar até 10 quilômetros de Amsterdã, quero poder pedalar pro escritório, quero poder viver ali, sem estar muito longe, e quem sabe conseguir ter essa qualidade de vida de interior, né? Praticamente impossível. E pesquisando por casa, eu sempre pesquisava por um raio de distância, né, até 10 quilômetros, algumas pesquisas que antes de vir para cá, a minha empresa ela me ajudou nesse processo de locação de casa, né, eles contrataram alguém que me ajudou, e essa pessoa pesquisava casas por mim, negociava, e nada tava dando certo, né. E aí eu falei, bom, vou abrir o meu range então, graças a Deus eu sei que a gente vai ter um carro quando a gente chegar lá, né, porque a empresa aqui eles também têm esquema de leasing de carro corporativo, então eu já sabia que ia ter um carro, então eu vou colocar alguma coisa. Você paga mensalmente para ter o carro? É um acordo que a empresa tem com o leasing, e aí você pode optar por uma bicicleta elétrica, você pode optar pelo transporte público, o transporte aqui é bem caro, né? Ou você pode optar pelo um carro corporativo. São as 3 opções que você tem. Se você não quiser nenhuma delas, porque você mora muito perto do escritório, ou você vai andando para casa, aí você recebe esse dinheiro como um benefício, não como parte do salário, né? Uhum. E aí eu falei, bom, não, eu quero carro, e eu já tinha conversado com alguns amigos holandeses, eles falam, a gente tem aqui, principalmente quem tem criança pequena, é bom ter, por conta de escola, de passeios, essas coisas, facilita bastante. Eu falei, então tá bom, então eu vou com carro. Eu falei, a gente vai ter carro, eu vou procurar casas até 30, 35 minutos de distância. E era essa busca que eu fazia no site, você conseguia pesquisar, né? Colocava um ponto de origem, 30, 35 minutos de distância, e foi quando apareceu essa casa aqui, na cidade de Hoogevart. E a gente falou, vamos olhar, né? Então a gente agendou uma visita virtual, porque eu ainda tava no Brasil, e aí a pessoa foi filmando, mostrando pra gente e tal. Esse mundo moderno. Pois é. E a gente gostou muito, eu pesquisei da cidade, dei uma olhada assim, tinha pouquíssimos vídeos, né? O que você tem de vídeo de Amsterdã, você não tem quase nada da cidade aqui. Sempre que eu pesquisava, assim, sobre essa cidade, parecia pouca coisa, no YouTube quase nada. Eu não conheço nada da cidade, eu olhava no Google Street View, muito verde, muito bonito e tal. A gente orou, nos sentimos em paz. Então, tá bom, vamos aplicar para essa casa, fizemos uma oferta, a pessoa aceitou, e aí a gente alugou, paguei inclusive o calção, né? E a primeira parcela do aluguel tava no Brasil ainda, não tinha vindo para cá. Caramba! E aí reservamos essa casa, e quando a gente chegou aqui, a gente gostou muito, a gente, graças a Deus, inclusive já compramos uma casa aqui que a gente muda no final do ano. Na mesma cidade? Na mesma cidade, a 3 minutos de distância onde a gente mora. E vocês decidiram ir para aí pensando que você iria todo dia pro trabalho, né? Eu achei que eu teria que ir pelo menos 3 vezes por semana, era o que o pessoal tinha compartilhado comigo. Mas quando eu cheguei aqui, eles falaram, não tem política para ir pro escritório, a gente se encontra aqui toda quinta, às vezes, toda quarta, e aí no começo eu ia realmente toda quinta encontrar o pessoal, e vi que não era bem verdade, às vezes eu ia, não tinha quase ninguém no escritório, então quando o pessoal combina bastante gente de ir, aí eu vou também. Pra ter um happy hour, pelo menos, depois, né? É isso mesmo.
Você conheceu o Gustavo no Lausanne, conversando sobre ser cristão no local de trabalho. Você tinha no coração testemunhar de Jesus em outra cultura. Deus te levou pra Holanda. Agora você tá numa empresa que você só vai 3 vezes por mês pra empresas, encontra com as pessoas e tal. Seus vizinhos não querem papo. Seus vizinhos não querem conversar com você. Como é que você se vê no meio de tudo isso? Pergunta difícil, hein? Ninguém falou que a entrevista seria muito fácil. Como é que você se vê como cristão no meio de tudo isso? Além, né, da qualidade de vida, né, que você tá oferecendo pra sua família, né, o que você tá experimentando aí que é tão bom. Como que você se vê dentro do chamado de Deus, do propósito de Deus, fazendo o que você tá fazendo aí? A gente tenta sempre criar esses laços, né? Quando o pessoal tá no escritório, vamos fazer valer a pena. Sempre que a gente vai, inclusive na semana que vem eu vou de novo, a gente vai pro escritório, eu levo o bolo, sempre coisas do Brasil, então levo brigadeirão, o pessoal ama, levo o bolo de cenoura com chocolate, o pessoal ama. Então, tento sempre levar alguma coisa assim do Brasil. Pros nossos vizinhos aqui da esquerda, em medida de agradecimento pra eles, eu fiz um brigadeirão, dei pra eles, eles amaram. Então, a gente tenta criar sempre esses laços, assim, e esses laços é que permitem pra gente poder ter uma abertura pra quem sabe no futuro, em alguma oportunidade, poder compartilhar o evangelho com essas pessoas. Então, a gente, nesse desafio, que inclusive foi um desafio pra gente encontrar a igreja aqui também, a gente tenta sempre fazer a nossa parte, mas a gente sempre fala, bom, quem nos trouxe aqui foi Deus. Então, a gente crê que Deus também, ele vai cuidar de tudo, ele vai criar as oportunidades, e a gente faz aquilo que tá no nosso alcance pra poder levar o evangelho ou testemunhar de Cristo. E como é que foi encontrar essa igreja? A gente já entrevistou muitas pessoas e o processo varia demais. Até o nosso último episódio foi sobre igrejas multiculturais. A gente falou sobre esse tema e sobre como tem lugar que a igreja, igual o Paulinho, a igreja não é uma igreja multicultural, ele é que é o intrometido lá. Mas já a Nayara, a igreja dela tem gente de tudo que é país, é uma igreja totalmente internacional e tem várias histórias, né? Como é que é a história aí dessa igreja? Vocês encontraram uma? Vocês estão frequentando? Ela é em holandês? É em inglês? É na cidade que você mora? É difícil, o pessoal lá é legal, só tem velhinho. Fala aí. Eu tenho muita pergunta. Encontrar a igreja foi bem difícil. Primeiros meses foi de adaptação, conhecer a cultura, todos os cadastros em prefeitura, a escola e tal. E beleza, vamos procurar uma igreja pra gente congregar agora, né? E a gente foi numa primeira igreja que a gente sempre pesquisou no Google, igrejas holandesas com culto em inglês e nada. Pelo menos tudo era em Amsterdã. Falei, pô, não quero todo dia ter que ir até Amsterdã. Tudo bem que em São Paulo eu ia pra uma igreja que às vezes demorava 40, 50 minutos, Amsterdã tá 35, mas eu falei, se ninguém faz isso aqui pra Amsterdã todo dia, também não vou fazer. Vou ter que encontrar alguma coisa aqui perto. Já tô me sentindo holandês. Se não der pra ir de bicicleta, nem vou. É isso mesmo. Então a gente pesquisando aqui perto alguma igreja pra gente poder ir, com um horário que se encaixava dentro do que a gente queria e tal, e nada. A gente encontrou uma igreja americana, né? Uma igreja de Las Vegas. Falei, pô, vamos lá conhecer. Tentei ligar pra eles primeiro, não consegui, mandei e-mail, não me responderam. Falei, então vou lá. Aí fui num domingo, fui de bicicleta, aí cheguei lá, no horário que pelo Google Maps falou que era o horário do culto. Aí cheguei assim, era um prédio assim, meio estranho. Falei, mas isso aqui não tem cara de igreja? Aí parei com a bicicleta lá, tava inclusive com meus 2 filhos, tinha ido com eles na cadeirinha. Aí parei, olhei, vi uma pessoa entrando e tal. Aí tinha alguém que tava lá dentro, viu que eu tava meio que olhando, ela veio aqui fora receber. Aí eu falei, eu tô procurando aqui uma igreja assim e tal. Ela falou, é aqui. Aí entrei com meus filhos pra conhecer, uma igreja bem pequena, devia ter, se tinha 20 membros, era muito. E eles estavam no momento do louvor e tal. Eu falei, legal, como é que funciona? Eles me explicaram, perguntei se tinha espaço pra crianças e tal. Aí eles falaram que tinha. Eu falei, beleza, então domingo que vem eu venho aqui com a minha esposa. Aí voltei pra casa, conversei com ela, a gente foi no domingo seguinte, chegamos lá pro culto pra assistir. E aí o culto, ele era, todos os que estão lá dirigindo a igreja, eles vêm de uma das ilhas holandesas no Caribe. E aí eles abriram a igreja aqui, falam inglês, o culto ele é parte inglês, parte holandês, e no momento da palavra o pastor prega em holandês e eles têm sempre alguém traduzindo pro inglês. Mas é uma igreja pentecostal. Eu vim de igreja pentecostal e tal, e eu sei como é meio bagunçado o culto traduzido. O pastor pentecostal, ele gosta de falar rápido, tem sempre o calor da emoção. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, cara. E o tradutor de pastor pentecostal sofre. Nossa. O cara não consegue seguir, entendeu? E a gente tava sofrendo junto, porque o louvor era boa parte em inglês, porque todo mundo fala inglês, mas a pregação era sempre em holandês. Eu nunca perguntei por quê, mas a pregação era sempre em holandês. O tradutor não conseguia acompanhar o ritmo. E aí a gente, difícil por acompanhar, tinha essa linha lá com poucas crianças que meus filhos iam, eles gostavam.
de recepção, assim, de comunidade, as pessoas eram ótimas. Toda vez depois do culto eles tomavam um café junto e tal. Mas essa questão da tradução, a dificuldade pra entender e tal, você via que às vezes até o próprio tradutor, eu vi que ele sempre perdia uma palavra ou outra que ele não conseguia pegar, porque o pastor saía falando. Eu falei pra eles, vamos tentar encontrar alguma outra coisa, né? E aí a gente encontrou uma igreja aqui na minha cidade, uma estrutura muito boa, site bacanas, eles mostram toda a estrutura dele de como que é sala pra pequenos e tal. Eu falei, achei, vamos entrar em contato com eles, só em holandês. Eu falei, pô, nenhum culto assim, não. Aí eu falei, você tem alguma indicação? Ele falou, tem essas 2 igrejas aqui, 2 igrejas anglicanas. Entrei no site de uma delas, assim, olhei a foto, falei, essa aqui é católica, não é anglicana? O pastor lá com aquela roupa branca, assim, aquela bata branca, o púlpito, as luzes, do lado, assim, direito o órgão da igreja. Totalmente formal, litúrgica, né? Então, eu falei, isso aqui é católica. Não, a anglicana já é bem litúrgica, né? Mas talvez você tenha ido para um nível um pouquinho mais elevado. Era a foto do site. Aí tinha uma outra lá, assim, que parecia o fundo de uma casa. Eu falei, mais pessoal, eu falei, vou mandar mensagem pra eles, né? E ninguém me respondia e tal. E a gente foi mais algumas vezes nessa outra igreja pentecostal, e a gente falou, não vai rolar aqui, é muito difícil pra entender. E aí a gente, vamos dar uma outra chance pra cara a igreja anglicana? Vamos. Aí a gente acabou aparecendo lá. Aí chegamos, assim, super bem recebidos, muito bom. O culto, ele é todo em inglês, pras crianças também, eles conversam sempre com as crianças em inglês, apesar de que as crianças aqui, todas elas vão ser alfabetizadas em inglês, mas nem todas elas até os seus 12 anos estão falando inglês necessariamente na escola. Não é nativo. Elas não saem nativo, bilíngue. Eles começam a aprender igual aqui. Eles começam a aprender depois, inclusive, né? Lá pros 8, 9 anos só que começa o inglês, não é? É isso mesmo. Então, até os seus eles não vão ter muito contato com o inglês, criança pequena. E a gente foi super bem recebido. Pessoal super bacana. O que tava no site não refletia nada do que era na igreja. Que legal. Olha só. E aí a gente foi conhecendo o pessoal e a gente se enturmou e é onde a gente tá hoje. Mas o pastor pregava com a bata. Não, ele pega... Assim, ele tem aquela camisa que tem a partezinha branca. Colinha sacerdotal. Isso. Mas ele tava com camisa de universidade, de Oxford, ele se formou, jeans e tênis. Caramba, que propaganda errada, né, mano? Pois é, e eu falei pra eles, vocês têm que mudar o site, cara, tá? E eles falaram, não, mostra pra mim onde que foi e tal, que eles iam, até hoje não mudou, mas falaram que vão mudar, né, que vão reconstruir o site agora. Mostra pra mim onde fica o site, né? Que site foi esse? Às vezes você entrou no site errado, hein, Felipe? O site tava um pouco desatualizado, até o horário do culto tava errado lá e tal. Nessa igreja eu liguei e eles me atenderam, me explicaram o horário do culto e tal, então deu tudo certo. E é onde a gente tá até agora, né, de comunidade eles são muito bons, tem muito evento, meus filhos amam ir pra igreja, meu filho sempre fala, hoje é dia de igreja. Que legal, então, cara, isso é muito importante. A gente encontrou ali. E é aí na sua cidade? É na cidade do lado, mas fica assim, cidade do lado aqui no Holanda fica a 17 minutos de distância, 15. De bicicleta? Não, e aí a gente vai de carro. Bicicleta já que a igreja é inglesa, vocês vão dirigindo e ainda vão na mão errada. Tudo bem que você tinha acabado de chegar na Holanda, né? E é normal, né? O holandês é muito difícil, muito diferente do português. Mas você fala que não tem data de validade o tempo de vocês aí. É isso mesmo. Vocês pretendem começar a estudar holandês? Eu já faço um curso, já faz algumas semanas já que eu tô estudando holandês. E meu filho mais velho, de 3 anos, ele já tá indo numa escola que ele vai 4 vezes por semana, 100% holandês. Totalmente diferente, né? Muito, assim. E o mais estranho é que tem palavras que a escrita é idêntica ao português, tem um significado e uma pronúncia totalmente diferente. Uau. E tem palavras que são idênticas ao inglês, que tem um significado totalmente diferente. E aí você tem que conciliar tudo isso. Caramba. Na sua cabeça, né? Na minha cabeça, o som, né, de ouvir o holandês falando, lembra muito um alemão falando, né? Uma língua parecida. Eles usam muito o G aqui. E o G aqui tem som de R. Inclusive, pra gente que sempre tá acostumado a falar, essa obra aqui é do artista Van Gogh. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu falei Van Gogh, pro amigo meu de trabalho também, ele riu, assim, ele falou, não. Ele falou, é Van Gogh. É Jorge o nome dele, então. O Van Jorge. E aí, o R aqui, você arranha muito a garganta pra poder falar holandês. Mas lá nessa sua igreja tem holandeses? Eu tô curioso pra saber, você tem algum amigo holandês? A maioria é holandês nessa igreja. Apesar de que o capelão, ele falou que as raízes
raízes dele são holandesas, mas ele é da Namíbia. Foi na Namíbia, teve formação na Inglaterra e tal, e agora ele tá morando aqui na Holanda. Mas tem muita gente holandês, tem britânico, tem irlandês, tem canadense, tem de tudo um pouco, mas a maioria é holandês. Do seu trabalho, são holandeses? Do meu trabalho são poucos holandeses, a maioria é estrangeira. Como eu falei, foi esse hub de segurança que eles criaram aqui e começaram a trazer pessoas de vários locais. Olha, nem sempre a gente conversa com uma pessoa igual o Felipe que tá totalmente decidida. Não, eu vim pra ficar. Porque essa mentalidade, eu vim pra ficar, ela ajuda muito. Na hora que você enfrenta o choque cultural, as diferenças, a saudade do Brasil, o jeito diferente daquela cultura, o clima, você fala assim, não, eu vim pra ficar, vou me adaptar a isso aqui. Quando você vem assim, não, eu vim só pra 1 ano, 2 anos. Eu vim pra testar, né? Vamos ver se dá certo. A pessoa que resolve casar e primeiro casa, depois que casou, vai morar junto e tudo mais, como jeito mais tradicional, esse casamento tem muito mais chance de durar daquele que fala assim, não, vamos experimentar, vamos morar junto. Depois a gente faz uma união estável por causa do plano de saúde. Depois a gente casa no civil. Aí depois a gente tem filho. Aí uns 5 anos a gente vai pensar se vai casar no religião. Tipo assim, é tão instável e inconstante que qualquer hora é o momento de separar. E aí quando a pessoa muda de país também pra testar, as primeiras dificuldades, elas são fortes demais. Só as dificuldades de ter que ir na prefeitura, de ter que fazer todo o processo de visto, de documentação, disso, daquilo, a pessoa já enche a paciência, já não aguenta, aquele povo é muito burocrático. Essa primeira fase é muito cansativa. É muito fácil de desanimar. Mas é a mentalidade, né, Paulinho? Quando você tem essa mentalidade que o Felipe foi, a gente conversou aqui com o Felipe, 1 horinha de conversa, e ele não criticou os holandeses, você percebeu? Ele tá, de acordo com as minhas estatísticas, ele tá no auge do choque cultural, entrando agora na fase maior de choque cultural. E ele tá só rindo e falando, não, os holandeses, ok, eles não falam comigo, mas, cara, beleza, eu tentei ser amigo, ninguém quer ser meu amigo. Não, beleza. Vida que segue, né? Isso é muito da forma como a gente encara a situação que a gente tá vivendo, né? E essa paz que Deus traz, ter conseguido encontrar uma igreja, apesar de não ser tão simples encontrar uma igreja, mas uma igreja, uma comunidade, ajuda bastante. Eu não sei se você tem amigos brasileiros aí. Como ele não mencionou nenhum, também é um ótimo sinal, porque aí você não fica vivendo um Brasil dentro do outro país. Porque não tem problema ter amigos brasileiros, mas tem problema você viver numa ilha de Brasil dentro da Holanda. Viveu nessa ilha de Brasil dentro da Holanda, o choque cultural vai ser maior, mais extenso, porque você vai continuar cultivando a sua cultura na sua comunidade o dia inteiro e as interações com as outras culturas vão ficar muito menores. Então, como você tá lidando com holandeses, lidando com ingleses, lidando com pessoas de vários países e pouco brasileiro, né? Tô dizendo pouco, não sei se tem brasileiro, que você não falou de nenhum, mas e poucos brasileiros, isso ajuda todo esse processo de adaptação, esse processo de integrar-se à sociedade, né? Eu tenho uma vizinha brasileira, mora em frente à minha casa, mas ela é casada com um holandês e ela veio muito cedo pra Europa. Ela veio acho que com 20 anos. É muito mais holandesa. Brasileira, Sim. Mas ela é bem bacana, ela compartilhou com a gente algumas coisas, de dúvida ou outra que a gente tem pra tirar, ela ajuda bastante. E eu tenho um colega de trabalho que é brasileiro. Meus contatos do Brasil são praticamente ele. Tá ótimo, uma quantidade boa. No máximo mais uma família e pronto. Tá na medida pra ouvir um português de vez em quando e tal, mas que você não... acalmada na mente. Excelente. Mas eu tenho, assim, o meu vizinho, apesar desses vizinhos que no dia do caso da porta não foram solistas, né? Ajudaram a gente, mas não nos convidaram pra entrar, como seria no Brasil. Depois de um tempo mudaram vizinhos que são jovens, são holandeses, pra casa do lado aqui também, pro nosso lado direito. E com eles eu consegui estabelecer um pouquinho mais de vínculo, né? A gente combinou um café, a gente foi na casa deles, apesar de que não foi um café estilo Brasil. Primeiro que o holandês, ele é muito de agenda, né? Então vamos marcar alguma coisa? Pô, abre tua agenda aí. Quando que é? Conversei com eles a primeira vez foi em novembro. Tentei agendar alguma coisa pra dezembro. Não dá porque tem as festas, Natal, final, Ano Novo. Então beleza. Vamos em janeiro. A gente agendou pra um dia de janeiro, acho que foi dia 21. Não deu. Depois no mês de dezembro ele falou, olha, desculpa, eu lembrei que já tinha um compromisso aqui, aquele dia lá de janeiro não vai dar, vamos marcar pra fevereiro. Então de novembro, 3 meses depois, café. Um café à tarde. Com hora pra começar e terminar, né? Não, foi à tarde, assim, foi meio que por volta de umas 3 horas da tarde. E a gente ficou lá na casa deles até quase umas 6. Aí, beleza, nesse dia a gente falou, vamos levar alguma coisa, né? Brasil a gente sempre leva alguma coisinha pra comer. E a gente fez pão de queijo, levamos eles prontos pra poder assar lá. O holandês aqui é uma queijo, eles amaram. E aí, quando a gente chegou lá na casa deles, trouxemos o pão de queijo e tal, falamos pra eles colocar no forno pra assar. Então, beleza, chegamos na mesa, olhamos, eles ofereceram chá, café e tal. E aí, eles trouxeram um jogo lá de tabuleiro pra gente jogar, as crianças ficaram lá brincando. E a tarde passou
queijo, a gente comeu pão de queijo, tomou chá, a gente veio embora, e a gente chegou em casa e a gente falou, eles não ofereceram nada pra gente comer. Ofereceram café. Só o café. Se a gente não tivesse levado pão de queijo, a gente tinha passado fome a tarde toda. Isso foi muito estranho, que a gente chegou, falei, bom, em algum momento eles vão trazer alguma coisa, né? Vão colocar um saco de pão aqui, queijo, goiabada, né? Deles aqui, que é tipo uma bolinha de carne deles frita pra gente poder comer. É muito bom isso. É muito bom. Comi. Mas não foi nada. Muito bom, cara. Muito bom. Muito legal conhecer você, Felipe. Mais um contato na Europa pra nós. Pois aí, esse aí parece que é pro longo prazo. Então. Esse aí a gente fica Amizade tranquilo. Restabelecida, Felipe, finalmente. Vou te mandar mensagem essa semana. E marcar os Go Experience, Go Equiper, tudo com ele, né? É isso aí. Quem sabe a gente toma um café em Amsterdã daqui umas semaninhas, hein? E você sabe como que é só café mesmo, né? Já vai preparado. Não, mas não tem problema. Vai ser o tempo que você vai ter no aeroporto, né? Mas é isso, Gustavo. Mais informações? Bom, temos o Go Experience, que vai sair daqui um mês. Começa agora no comecinho de junho. Já temos inscrições, vai ser bem legal. Temos aí alguns professores confirmados. Ele vai ser online, às terças-feiras à noite, com jetlaggers e os professores entrando online para contar suas histórias e trazer o conteúdo, que é o conteúdo introdutório desse universo cristão no mercado de trabalho, do profissional no mercado de trabalho, do empresário no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre a jornada rumo ao campo, essa jornada que o Felipe viveu e que tantos outros viveram e podem viver. A gente aqui no Jetlag traz histórias viáveis, né? Factíveis, histórias que aconteceram na vida dessas pessoas, que podem acontecer na vida de outras. Deus tem levado brasileiros para o mundo inteiro e ele tem levado cristãos. E à medida que os cristãos vão, eles têm que levar o evangelho. E a gente vai falar por que isso, como funciona isso e dar uma introdução de como a gente pode ajudar os cristãos aí, os profissionais que estão interessados em ir para outros países. Muito bom. Mais informações, então, tentebrasil.com.br. Tem lá o evento, vai em próximos eventos, Go Experience em português, que começa no dia 6 de junho de 2023. Também teremos, Felipe, vários Go Equipped, que é o nosso treinamento maior aí pela Europa. Acho que o mais perto que vai acontecer daqui um mês é na Alemanha, mas talvez daqui um mês seja perto demais para você se organizar. Segundo semestre teremos. Mas é do lado da Alemanha. Dá pra ir. Tá aí, vai de bicicleta. Vai de bicicleta pra lá. Eu ia falar isso. A Alemanha é um pouquinho grande, não dá pra ir de bicicleta. Se for no norte da Alemanha, tá do lado. Não é. Mas teremos Go Equipped no segundo semestre em vários países da Europa e teremos no Brasil em novembro. No próximo episódio eu já vou ter lançado ele no site e vou ter os detalhes. Orem todos aí porque pretendemos fazer o primeiro Go Equipped em São Paulo esse ano. Aê, muito bom. Vamos ver. Estamos em negociações com alguns locais. E a gente continua pendente das novidades da sua startup, né, Gustavo? Esperamos pro próximo mês? Então, a reunião sobre o lançamento dela aconteceu durante a gravação deste episódio. Ah, não, Gustavo. E eu esqueci e marquei as duas coisas ao mesmo tempo. Então, logo mais terei notícias. Eu vi aqui, enquanto a gente falava, chegando o arquivo, folder, como que vai ser. E eu, ai meu Deus. Então, fechou. Ótimo Inception aqui pro nosso episódio. Ai. Muito bom. Obrigado, gente, por estar com a gente. Obrigado, Felipe, por contar a sua história. Você vai ser um dos que vão voltar no futuro, se você tiver interesse, para contar novas histórias da Holanda. Acho que tem muito para vocês viverem aí e foi muito bom ouvir um pouquinho desse começo de processo, né? E imaginar tudo que vem pela frente aí é muito legal. Valeu, obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Contem comigo para as próximas. Até mês que vem, Gustavo. Até junho.